Você passou um período na Rússia, foi já 8 vezes pra 7 lá. vezes. 7 vezes. Caramba, bicho. Isso que é vivência, isso que é história. E você viu muita coisa diferente, porque os caras estavam anos-luz na nossa frente. Agora acho que o Brasil está conseguindo se adequar, vamos se dizer dessa forma, a esse cenário do Power. E aí você consegue alinhar. Tem muita diferença do atleta hoje com o atleta russo. Dá para o Brasil ainda chegar? Porque os caras começam muito cedo lá, né? As vivências, com 8 anos, nas escolas. Assim, a gente falar de um atleta com potencial chegar é uma coisa. A gente falar de uma seleção bater de frente com a outra... Não. Não. Nem com Rússia, nem com Estados Unidos, nem com Ucrânia, nem com Noruega, nem com Inglaterra. Se eu falar de um atleta, é uma coisa. Sim. Se eu falar de uma seleção, é outra. Porque a gente tem competição, você pontua por atleta e você pontua por seleção. Tá? No final da competição tem o troféu de seleções. Por que eu tô falando isso? A gente já tem atleta que foi campeão mundial, Ana Rosa Castellani foi 5 vezes campeã mundial e 2 vezes campeã do World Games. A gente tem outros atletas que despontaram. A Erika Bueno foi campeã mundial. Cícera Tavares foi várias vezes medalhista do campeonato mundial. Já foi bronze no World Games. Então, eu tô falando para você de atletas que chegaram a medalhar o pódio de total e pódio de movimento. Isso aí é uma coisa pontual. Fala assim, agora eu tenho que recrutar 8 atletas para bater de frente com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Ucrânia. Vamos dizer assim, se eu tivesse que comparar o powerlifting com uma criança, o Brasil está engatinhando. Não começou a andar ainda. Está muito longe. Com sorte está engatinhando. E vou te explicar por quê. Porque para você montar uma seleção nesse nível, você precisa de amostra. Mais gente praticando para você selecionar mais talentos. Estou falando de esporte de alto rendimento, sim, tá? Sim. E eu tô falando assim, você imagina que um campeonato mundial sub-júnior, ele começa com 14 anos. Quando a pessoa completa 14 anos, ela pode competir mundial. Significa que com 14 ele pode competir o mundial, mas que com 13, no mínimo, esse cara já competiu o nacional e com 12 ele competiu o estadual dele. Ô, louco. Pega um cara lá no Colorado, na Pensilvânia, que é um estado bem... No Texas, que é o estado mais tradicional de powerlifting na América. Ou lá na Sibéria, Novosibirsk, Krasnoyarsk, molecada com 10 anos está treinando powerlifting. Quando ele tem 14 anos e vai para o campeonato mundial, ele já enfrentou um monte de adversário, ele tem movimento sólido. Aqui a gente ainda pega... vou dar o meu exemplo, tá? Eu comecei powerlifting com 24 anos, cara. 25. Você tá falando de um cara que já tá com 12 anos de idade e tá competindo. Velho. O dobro da sua idade. Comecei velho. Tô falando comparando Sim, com esses caras. Comparando com esses caras, comecei velho. Qual que era a minha sorte? Eu fiz um esporte de base muito bom, que era o judô. Quando eu treinava pro fisiculturismo, eu tive um mentor, que era o Alex Benzal, que me ensinou técnica de movimento de forma exímia. E isso me deu sorte para a hora que eu falei assim, eu vou mudar o sistema de treino para força máxima ao invés de treinar hipertrofia. Então, eu era um cara que eu tive esse privilégio de arrastar isso. Os nossos talentos... Vou dar o exemplo para você da Ana. Ela veio do atletismo, esporte onde ela já fazia exercício de levantamento de peso. Por isso que a hora que ela foi começar no powerlifting lá com 22, 21 anos, ela já tinha um lastro. A Erika veio da ginástica artística, que é outro esporte que tem um nível de consciência corporal absurdo. Agora, imagina o cenário que eu te falei nos Estados Unidos. Você tem aquele campeonato de colegiais, molecada 1000 competindo. A capacidade de seleção de talentos ali é muito maior. A amostra deles é maior. A hora que eles vêm pro adulto, eles têm mais suporte. Você sabe, na universidade nos Estados Unidos, Sim. O cara que se destaca no esporte, o cara consegue mudar. Na Rússia, eu vi adversário meu ganhar campeonato mundial e depois do campeonato mundial o cara fazer o post da foto dele no apartamento agradecendo. Esse aqui é o apartamento que eu ganhei porque eu fui campeão mundial. Esse aqui é o carro que eu ganhei porque eu quebrei o recorde mundial. Ô, louco. É outro nível, É outro cara. nível, não dá pra... E com tudo isso eu tô falando do prêmio, mas o cara tem o salário que ele recebe para competir. Salário. Aqui a gente faz rifa para ir viajar.
Não, então... Porque você vai ter o cara muito talentoso, você tem que ter a sorte, falar assim, peguei o peixe grande e levei ele para outro nível. Mas para pegar 8 e competir com a Rússia, difícil. Com a América, que seja.